Nascido nas ruas empoeiradas de Jerusalém, sua infância foi repleta de privações, agravadas pela presença constante de soldados romanos patrulhando as ruas como sombras ameaçadoras. Barrabás cresceu odiando aqueles símbolos de poder que representavam a humilhação diária do seu povo. Na juventude, a desesperança do ambiente o levou a buscar um propósito, e ele encontrou na revolta a chama da resistência. Logo, Barrabás se juntou a um grupo de homens e mulheres que compartilhavam sua sede de liberdade. Porém, seus métodos não eram pacíficos. Saques, ataques a caravanas romanas e confrontos diretos com a guarda imperial tornaram-se seu modo de vida. Para muitos, Barrabás era um herói, um símbolo de resistência contra o jugo estrangeiro. Para outros, ele era apenas um criminoso que colocava todos em perigo com seus atos impulsivos. A tensão em Jerusalém atingiu seu auge nos últimos anos da vida de Barrabás como homem livre. Os tributos exigidos por Roma aumentaram, sufocando fazendeiros e comerciantes locais. O grupo dos zelotes, ao qual Barrabás se juntou, ganhava rapidamente seguidores, mas também atraía a atenção das autoridades romanas, que não toleravam qualquer resistência. Foi nesse contexto que Barrabás liderou um dos ataques mais violentos da insurreição. Audacioso, ele comandou um assalto a um destacamento romano nos arredores da cidade, uma emboscada que deixou vários soldados mortos e provocou uma resposta brutal do governo. Roma não só procurava reprimir a revolta, mas também enviar uma mensagem clara. Qualquer ato de resistência seria punido com a máxima severidade. Naquela noite, quando Barrabás foi capturado, a traição de um dos seus o levou diretamente para as celas úmidas e sombrias da prisão romana, um lugar onde o ar estava impregnado com o fedor da desesperança. Ali, na escuridão, Barrabás teve tempo de refletir sobre suas decisões. Embora o fogo de seu ódio pelos romanos ainda queimasse forte, o contexto político de Jerusalém se tornava cada vez mais complexo. A cidade sagrada para os judeus também era um bastião estratégico para Roma, que não hesitava em reforçar seu controle através da violência e do medo. As revoltas se multiplicavam, mas eram sempre esmagadas pela crueldade. Barrabás, com seu ressentimento acumulado ao longo de gerações, se tornou um símbolo desse ódio, mas nem todos o viam como tal. Alguns líderes religiosos condenavam a violência, argumentando que ela só traria mais sofrimento ao povo já ferido. Os fariseus tentavam equilibrar a conformidade com as leis judaicas e os mandatos romanos, mas para Barrabás, as palavras não eram suficientes. Ele acreditava que a liberdade precisava ser conquistada com sangue, mesmo que isso significasse sacrificar sua vida. Enquanto definhava na prisão, as consequências de suas ações ressoavam nas ruas. Alguns o viam como um bravo guerreiro que desafiou o império, outros como uma ameaça que só aumentava o sofrimento coletivo. No entanto, Barrabás não sabia que seu destino estava prestes a mudar. Sua vida, marcada por violência e revolta, estava prestes a cruzar o caminho de um homem que mudaria o curso da história para sempre. Os dias na prisão passaram lentamente, cada segundo se arrastando. Como um grão de areia em um relógio infinito, Barrabás estava ciente de que seu tempo estava se esgotando e a execução parecia quase certa, pois Roma não perdoava aqueles que se levantavam contra ela. No entanto, no fundo, ele não sentia arrependimento por morrer como um rebelde. Era melhor do que viver como um escravo. O que ele não podia imaginar era que seu nome logo seria lembrado, não como o de um insurgente, mas como o do homem que trocou seu destino pelo de um profeta. Onde Barrabás aguardava seu destino, o ambiente parecia um fragmento do submundo. As paredes de pedra ásperas e úmidas absorviam toda a esperança, enquanto o frio do chão penetrava suas roupas finas, fazendo sua pele arrepiar como um lembrete constante de sua fragilidade.
A única luz vinha de uma pequena rachadura na parede, onde os raios do sol mal conseguiam penetrar, desenhando linhas trêmulas no ar denso e viciado. O tempo na prisão era um inimigo silencioso, que passava lentamente, roendo seu espírito. Os gritos de outros prisioneiros se misturavam ao eco dos passos dos guardas romanos, patrulhando indiferentemente, como se os homens atrás das grades fossem pouco mais que animais, alimentados até o dia de sua execução. O fedor era insuportável, uma mistura de umidade, sujeira e desespero. Barrabás passou horas encostado na parede, com os olhos fixos na escuridão. Sua mente era um turbilhão de memórias e imagens que surgiam e desapareciam como as chamas de uma fogueira prestes a se extinguir. Viu o rosto de sua mãe, marcado pelas linhas da preocupação, implorando-lhe para abandonar seus métodos de violência. Lembrou-se do riso das crianças no mercado, antes que os soldados arrasassem sua aldeia natal. Mas também viu os rostos daqueles que morreram ao seu lado na luta. Homens e mulheres que acreditaram em sua causa e que agora jaziam em uma sepultura sem nome. Às vezes, uma voz interior o assediava, perguntando se as decisões que o levaram até aquele lugar realmente valeram a pena. Ele havia conseguido algo além de causar dor e derramar sangue, mas Barrabás, teimoso por natureza, rapidamente descartou esses pensamentos. A liberdade de pensamento sempre tem um preço, foi dito. Embora a convicção em suas palavras fosse forte, ele começou a vacilar. Não temia a morte, o que temia era a insignificância de sua vida. Durante uma das longas noites, em que o silêncio era tão profundo que ele quase conseguia ouvir o batimento do próprio coração, Barrabás sentiu um movimento na escuridão. Até então, as celas estavam superlotadas de prisioneiros, mas naquele momento ele teve o espaço para si. Em algum ponto enquanto dormia, ou talvez durante um de seus lapsos de reflexão, haviam colocado outra pessoa na cela. Uma figura curvada estava sentada no canto oposto, envolta em sombras. "Quem é você?", rosnou Barrabás, sua voz áspera após dias de silêncio. A figura não respondeu imediatamente, mas, quando o fez, seu tom era sereno, quase gentil. "Um homem como você", disse ele, "que cometeu erros." A resposta irritou Barrabás. "Eu ouvi muitos homens se declararem culpados nessas celas, mas seus arrependimentos sempre me pareceram vazios. Eu não sou como eles, eu escolhi meu caminho de olhos abertos." "Você não sabe nada sobre mim", retrucou ele friamente. A figura se inclinou para a frente e a luz da rachadura tocou seu rosto. Era um homem de meia idade, com barba rala e olhos que pareciam sábios demais para alguém em sua posição. Seu rosto mostrava cicatrizes de uma vida difícil, mas havia uma calma perturbadora em sua expressão. "Eu sei mais do que você pensa", respondeu o homem. "Você é Barrabás, o rebelde e assassino, como os romanos te chamam." Barrabás olhou para ele com desconfiança. Quem era aquele homem e como ele sabia seu nome? Havia algo desconcertante em sua presença, uma calma que desafiava a atmosfera opressiva da prisão, mas sua irritação foi transformada em curiosidade. "E você, quem é?", perguntou Barrabás. "Finalmente, meu nome não importa", respondeu o homem com um leve sorriso. "Estou aqui porque, assim como você, desafiei Roma. Mas, ao contrário de você, eu descobri algo além da raiva." Essas palavras atingiram Barrabás como um soco. Por anos, sua raiva havia sido sua força motriz, a razão para se levantar todos os dias. Agora, aquele estranho estava falando de algo diferente, algo que Barrabás não conseguia compreender. Em vez de responder com a brusquidão habitual, ele decidiu ouvir. O homem começou a falar sobre propósitos mais elevados, sobre a importância de encontrar significado mesmo em meio ao sofrimento. Contou histórias de homens que transformaram suas vidas ao aceitar seu destino, em vez de lutar contra ele. Cada palavra parecia um desafio direto à visão de mundo de Barrabás, como se o estranho estivesse tentando desmantelar sua alma, pedaço por pedaço.
A liberdade que você procura, disse o homem finalmente, não se encontra nos atos de violência, mas em algo muito mais profundo. Você acha que os romanos são seus carcereiros, mas a verdadeira prisão é o seu ódio. Barrabás queria rir daquelas palavras, mas algo dentro dele o fez parar. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma pontada de dúvida. O homem era, sem dúvida, um enigma, uma presença perturbadora que não se encaixava no caos da prisão. Embora Barrabás não quisesse admitir, as palavras daquele estranho começaram a semear pequenas sementes em sua mente, dúvidas que cresceriam com o tempo. À medida que a noite avançava, Barrabás se encostou na parede novamente, seus pensamentos mais confusos do que nunca. Não sabia quem era aquele homem, ou por que sua presença parecia tão significativa, mas algo lhe dizia que aquele encontro não era mera coincidência. Talvez, naquela escuridão, estivesse começando uma mudança que ele ainda não conseguia compreender. Os dias na prisão seguiram seu curso monótono, marcados pelo som dos passos dos guardas e o ranger das portas de metal. Barrabás tentou ignorar o homem estranho que compartilhava sua cela, mas não podia negar que as palavras dele o haviam deixado inquieto. Algo nele foi desafiado de uma forma que nenhum soldado ou inimigo romano jamais conseguiu. No entanto, seu desdém pela filosofia que o homem defendia o manteve distante. Ele não era alguém que refletia sobre o significado da vida. Seu foco sempre esteve na ação, na luta. Foi durante uma tarde particularmente quente, quando murmúrios começaram a correr pelos corredores escuros da prisão. Os guardas, que costumavam ser silenciosos e sérios, pareciam perturbados, trocando palavras em voz baixa. Os outros prisioneiros, sempre atentos a qualquer sinal de mudança, começaram a sussurrar entre si. Há um novo prisioneiro no pátio, lá em cima. Dizem que ele é um profeta, Jesus de Nazaré. O nome flutuou no ar, mas não significava nada para Barrabás. Profetas vinham e iam nessas terras, e o desespero do povo fazia com que muitos se levantassem, proclamando mensagens de salvação ou libertação. Para Barrabás, eram apenas sonhadores, que acabaram mortos. Rapidamente, porém, os comentários continuaram a se multiplicar. Os conspiradores dizem que ele cura os doentes apenas tocando-os, sussurrou um prisioneiro. Mais tarde, ele transformou água em vinho em um casamento em Caná. E o que mais? Alguém perguntou com uma mistura de zombaria e curiosidade. Se ele tem tanto poder, por que não se liberta das correntes? Zombou outro. Barrabás não pôde evitar ouvir o tom desses homens, que oscilavam entre espanto e ceticismo. Aquilo o irritava profundamente. Em um mundo tão cruel como o deles, não havia espaço para contos de fadas nem milagres. Outro charlatão, rosnou Barrabás de sua cela, fazendo as vozes desaparecerem por um momento. Roma não tem tempo para profetas. Se vocês estão aqui, é porque alguém se cansou de vocês. Sua companheira Zelda, que até então estava em silêncio, olhou para cima. Estava sentada de pernas cruzadas, com os olhos fechados, como se estivesse meditando ou rezando. Mas as palavras de Barrabás a fizeram reagir. Talvez eu não seja como os outros, disse ela calmamente, como se apenas estivesse pensando alto. Barrabás bufou, exasperado. Ele não precisava que aquele homem acrescentasse mais enigmas à sua já tensa paciência. Que diferença pode haver? Todos afirmam ser enviados por Deus, todos prometem um reino que nunca chega, e no final, todos morrem iguais, crucificados ou apedrejados pelas mesmas pessoas que o seguiam. Zelda o olhou com olhos serenos e penetrantes, como se visse algo que Barrabás nem mesmo podia reconhecer em si mesmo. Talvez isso não seja como os outros, ela repetiu. Embora não tivesse dito aquilo como um desafio, as palavras cortaram o silêncio profundo que caiu novamente sobre eles. No fundo de sua mente, o nome Jesus de Nazaré começou a se firmar como um espinho. Apesar de sua resistência, Barrabás não pôde evitar prestar atenção aos fragmentos de conversas que chegaram até sua cela.
Quanto mais ele ouvia, mais estranho lhe parecia o homem sobre quem estavam falando. Um prisioneiro recém-chegado afirmou tê-lo visto entrar em Jerusalém montado em um jumento, cercado por uma multidão, agitando ramos de palmeira e gritando: "Hosana ao filho de Davi." Outro falou de como Jesus confrontou os líderes religiosos, acusando-os de hipocrisia e chamando-os de túmulos caiados. Mas o que mais desconcertou Barrabás foram os rumores sobre sua mensagem: amor aos inimigos, perdão para aqueles que te machucaram e a ideia de um reino não terreno. "É loucura", disse Barrabás, finalmente quebrando o silêncio diante de Zelda. "Como você pode falar sobre perdoar aqueles que nos impedem de amar, os romanos que nos despojam de tudo? Não faz sentido." Zelda o observou com cuidado antes de responder. "Talvez o que ele diz não seja fácil de aceitar, mas isso não significa que não seja verdade." Barrabás balançou a cabeça. Ele não conseguia conceber um mundo em que a paz fosse alcançada sem sangue, em que o perdão tivesse mais poder que uma espada. Em sua experiência, o ódio era o único motor que mantinha as pessoas brigando. Porém, algo naquelas palavras ficou com ele. A ideia de um reino diferente, uma luta diferente, era tão estranha à sua realidade que ele se viu preocupado. Nas horas seguintes, os rumores continuaram a crescer. Alguns prisioneiros até afirmaram ter testemunhado os milagres de Jesus. Um jurou ter estado presente quando ele alimentou milhares com alguns pães e peixes. Outro afirmou ter visto um homem cego recuperar a visão após um simples toque. Barrabás ouviu com descrença, mas ao mesmo tempo não conseguia tirar aqueles pensamentos da cabeça. Como alguém como Jesus poderia estar preso na mesma prisão que ele? Que tipo de ameaça um homem que pregava a paz representaria para Roma? No final do dia, quando a escuridão começou a preencher sua cela, Barrabás se encostou na parede, com os pensamentos cruzando sua mente como raios em uma tempestade. Não sabia quem era Jesus ou por que ele estava lá, mas havia algo no tom das conversas e nas palavras de Zelda que o preocupava. Talvez, apenas talvez, aquele profeta fosse diferente. Porém, para um homem como Barrabás, que entregou sua vida à violência, até mesmo considerar a possibilidade de algo diferente era tão difícil quanto admitir que havia vivido errado. A manhã do julgamento chegou com uma atmosfera pesada e carregada, como a tensão no ar antes de uma tempestade. Barrabás foi arrastado para fora de sua cela por 2 guardas romanos que o seguravam firmemente, como se temessem que, mesmo acorrentado, ele pudesse desencadear o caos. Os sons dos gritos na prisão, correntes arrastando e o eco de passos apressados pareciam mais ensurdecedores do que o normal. Não lhe foi dito nada sobre o destino que o aguardava, mas no fundo, ele sabia que o fim estava próximo. Quando o levaram para o pátio, a luz do sol o atingiu com uma intensidade quase dolorosa. A multidão que já se reunia em frente à residência do governador, Barrabás podia ver, de sua posição, os rostos expectantes dos homens e mulheres ali presentes. Havia algo estranho naquela cena. Não era um dia comum de execução. A atmosfera estava diferente, mais tensa, como se uma decisão importante estivesse prestes a ser tomada. Pilatos, o governador romano, subia em uma plataforma elevada. Seu rosto mostrava uma mistura de cansaço e desdém, como se a tarefa que estava realizando o irritasse profundamente. Ao seu lado, escoltado por soldados, estava o homem de quem tanto ouviram falar, Jesus de Nazaré. Barrabás observou com curiosidade. Não era o que ele imaginava. Jesus não parecia um líder revolucionário, nem alguém capaz de desencadear o caos que Roma temia. Sua aparência era humilde e, embora tivesse recebido golpes evidentes, sua postura não mostrava derrota, mas sim uma calma desconcertante, como se estivesse acima de tudo o que acontecia ao seu redor. Pilatos, levantando a mão para acalmar a multidão que murmurava alto, se virou para os presentes. Sua voz ressoou com autoridade. Como é costume neste feriado, eu tenho o direito de libertar um prisioneiro.
Vocês decidirão quem eu devo libertar. A multidão irrompeu em murmúrios. A tradição de libertar um prisioneiro durante a Páscoa era conhecida, mas desta vez a decisão parecia ter um peso diferente. Pilatos apontou primeiro para Barrabás, cujas correntes tilintavam com cada movimento. Aqui está Barrabás, um homem condenado por rebelião e assassinato, anunciou com um tom frio e calculista. Depois, ele se virou para Jesus, gesticulando em sua direção. E aqui está Jesus, a quem chamam de Cristo. Quem vocês querem que eu liberte? O clamor público foi imediato. Embora divididos, alguns gritaram o nome de Barrabás, reconhecendo-o como símbolo de resistência contra Roma, enquanto outros clamaram por Jesus, o profeta que tocou seus corações com palavras de esperança e amor. A confusão reinou, e Pilatos, franzindo a testa, levantou ambas as mãos para impor silêncio. Barrabás, de sua posição, olhou para Jesus com uma mistura de descrença e perplexidade. Como poderia haver qualquer dúvida de que ele era um homem condenado, culpado de crimes que Jesus não negou? Por outro lado, ele parecia inofensivo, um homem cuja única ofensa foi falar sobre um reino celestial. Mas algo em seu rosto fez Barrabás entender que o governador não queria condenar Jesus. Ele parecia procurar uma saída. Que mal fez este homem? Perguntou Pilatos, apontando para Jesus. Mas suas palavras foram recebidas com um grito unânime: crucifica-o! Crucifica-o! O rugido da multidão se intensificou. E Pilatos, parecendo desconfortável, como se a decisão que estava prestes a tomar o atormentasse, finalmente gesticulou para os guardas. Que seja como vocês querem. Barrabás foi solto. O momento foi tão abrupto que ele não teve tempo de processá-lo. Os guardas correram para remover suas correntes, e o peso das algemas desapareceu de seus pulsos, como se tudo tivesse sido um sonho. A multidão aplaudiu. Embora Barrabás não soubesse dizer se era para comemorar sua liberdade ou, em antecipação, a crucificação de Jesus. Ele olhou para o profeta uma última vez antes de ser empurrado para a multidão. Jesus permaneceu imóvel, com os olhos fixos no chão, mas com uma serenidade que desarmava. Não havia ressentimento em seu rosto, nem mesmo dor visível. Era como se ele tivesse aceitado seu destino com uma certeza que Barrabás nunca conheceu. Quando saiu ao ar livre, a realidade o atingiu com força. Estava livre, mas, em vez do alívio que esperava sentir, uma estranha sensação de vazio começou a invadir-lhe. Ele havia vivido sua vida enfrentando a morte, aceitando que tarde ou cedo seria executado por seus atos. Agora estava novamente sob o sol, caminhando entre as pessoas, mas não sentia triunfo nem satisfação. Em vez disso, havia confusão. Por que ele? Por que aquele profeta, que não fez nada além de pregar a paz, deveria morrer em seu lugar? Enquanto atravessava as ruas, a voz da multidão seguia ressoando em seus ouvidos. Crucifica-o, repetiam, como um eco que ele não conseguia apagar de sua mente. Barrabás caminhou sem rumo durante horas, perdendo-se no labirinto de ruas e pensamentos. A sensação de que sua vida havia sido trocada por algo muito mais valioso o asfixiava. Não conseguia escapar da ideia de que naquele dia do julgamento não se tratava apenas de uma decisão política ou uma tradição de Páscoa. Havia algo mais. Algo que ele não conseguia compreender totalmente, mas que o fazia se sentir pequeno e insignificante. Naquela noite, enquanto se escondia em um canto escuro de Jerusalém, Barrabás lembrou-se das palavras de sua companheira, Zelda. A verdadeira prisão é o seu ódio. Pela primeira vez, ele começou a se perguntar se sua liberdade não fora um acidente, mas um ato deliberado, carregando um propósito maior. Mas qual? Por ora, as respostas pareciam tão inalcançáveis quanto a calma que ele viu nos olhos de Jesus. O sol subia lentamente sobre Jerusalém,
Mas para Barrabás, o dia se sentia como uma longa sombra que não cessava de se estender. Ele passara a noite vagando pelas ruas, sem rumo nem propósito, até finalmente parar nas aforas da cidade, em um lugar elevado, de onde podia observar o bulício matutino. No entanto, o que realmente captou sua atenção foi uma procissão que avançava lentamente em direção ao Gólgota, o lugar conhecido como a Caveira. Barrabás sabia o que aquilo significava. Os rumores haviam se espalhado rápido pela cidade. Jesus, o homem que tomara seu lugar no julgamento, seria crucificado junto com outros 2 prisioneiros. Embora tentasse desviar-se, algo dentro dele o impediu de se afastar. Sem entender o motivo, começou a seguir a multidão à distância, mantendo-se à margem, com a capô de seu manto cobrindo o rosto para não ser reconhecido. À medida que avançava, os sons da procissão preenchiam o ar. Os lamentos das mulheres, os gritos dos soldados romanos e o retumbar dos passos sobre o empedrado. Barrabás se deteve quando viu Jesus. Ele carregava um pesado madeiro sobre seus ombros, avançando com dificuldade. Seu corpo estava coberto de feridas abertas e o sangue manchava sua túnica rasgada. No entanto, o que mais perturbou Barrabás não foram as feridas nem o sofrimento visível, mas a expressão no rosto de Jesus. Não havia ódio em seus olhos, nem desesperação. Em vez disso, havia algo que Barrabás não conseguia identificar. Uma mistura de resignação e amor que lhe parecia completamente fora de lugar em alguém que caminhava para a morte. Cada passo que Jesus dava ressoava como um eco na mente de Barrabás. Observou-o tropeçar sob o peso do madeiro, os soldados o golpeando para que se levantasse. Um homem do público, forçado pelos guardas, apressou-se a ajudar Jesus a carregar a cruz. As mulheres choravam e se ajoelhavam à medida que ele passava, e alguns dos presentes murmuravam orações baixas. Por que ele não luta? Pensou Barrabás, sentindo um nó no estômago. Era uma pergunta que ele não podia responder. Se estivesse no lugar de Jesus, teria tentado resistir, gritar, até mesmo maldizer seus algozes. Mas Jesus caminhava em silêncio, como se aceitasse cada golpe, cada passo, com um propósito maior. Quando a procissão chegou ao Gólgota, Barrabás se manteve à distância, escondido entre as sombras de uma formação rochosa. De lá, viu tudo. Os soldados cravaram Jesus na cruz com brutal precisão, enquanto a multidão se dividia entre zombarias e dor. "Se você é o Filho de Deus, desça da cruz", gritou um. Outros apenas observavam em silêncio, incapazes de desviar o olhar. Apesar da dor evidente, Jesus não respondeu aos insultos. Pelo contrário, em um momento que deixou Barrabás sem fôlego, ele ouviu Jesus murmurar: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Essas palavras atravessaram Barrabás como uma lança. Como alguém poderia perdoar em meio a tal tormento? Como era possível que um homem que havia sido traído, humilhado e torturado oferecesse compaixão em vez de ódio? Barrabás sentiu que algo dentro dele começava a se quebrar. Ele havia passado sua vida alimentando o rancor, permitindo que a ira fosse seu motor, justificando cada ato violento como um meio para alcançar a liberdade. Mas agora, ao ver Jesus na cruz, ele percebeu que nunca havia conhecido a verdadeira força. A verdadeira valentia não estava em levantar uma arma, mas em enfrentar o sofrimento com amor, em vez de ódio. Enquanto o tempo passava e a escuridão começava a cobrir o céu, Barrabás não conseguia tirar os olhos de Jesus. As palavras do homem que havia compartilhado sua cela ecoavam em sua mente. Sua verdadeira prisão é o seu ódio. Até aquele momento, Barrabás nunca havia entendido o significado disso, mas agora começava a vislumbrar a verdade. Ele havia sido liberado fisicamente, mas ainda era um prisioneiro de seu próprio coração. Quando Jesus finalmente exalou seu último suspiro, Barrabás sentiu um peso indescritível cair sobre ele.
Não conseguia explicar o que estava acontecendo dentro de si, mas sabia que algo havia mudado. A imagem de Jesus na cruz, suas palavras e seu sacrifício ficaram gravados em sua mente como uma chama que não podia ser extinta. Ao descer do Gólgota, Barrabás se sentiu mais perdido do que nunca, mas também mais humano. Pela primeira vez em sua vida, ele começou a questionar o caminho que havia seguido. Era realmente a violência a única resposta? Ou havia algo mais poderoso, algo que ele nunca havia considerado? O homem que tomara seu lugar no julgamento e lhe mostrara uma verdade que nem espadas nem tumultos poderiam ensinar. A verdadeira mudança não começou no exterior, mas sim no interior. Descendo o monte, Barrabás não tinha respostas. Mas em seu coração ele sabia que naquele dia não só seu destino havia sido trocado pelo de Jesus, mas também ele começara o processo de redenção de sua própria alma. O retorno de Barrabás às ruas de Jerusalém foi um ato cheio de incertezas. Embora estivesse livre, ele não se sentia livre. Caminhou pelas ruas estreitas com a cabeça baixa, ciente dos olhares furtivos que o seguiam. Ele era um homem marcado tanto pelo seu passado quanto pela peculiar troca de destinos que o havia colocado de volta ao mundo dos vivos. Tentou retornar aos lugares que conhecia, aos mercados onde costumava se esconder entre as multidões. Agora, esses lugares pareciam mais hostis. Os vendedores, que antes o cumprimentavam com cumplicidade, agora desviavam o olhar. Havia um ar de desconfiança em relação a ele. Uma mistura de medo e desprezo. Todos sabiam quem ele era. Barrabás, o rebelde, o assassino, o homem que fora libertado enquanto Jesus, o profeta, foi condenado. Em seu antigo bairro, a reação não foi diferente. As portas se fecharam atrás dele, e as conversas cessaram assim que sua sombra cruzou o limiar. Barrabás não podia culpá-los. Seu nome estava ligado ao caos, e embora tivesse lutado em nome da liberdade, seus métodos o tornaram uma figura polarizadora. Os rumores sobre sua libertação só atiçaram as chamas da dúvida entre aqueles que antes o apoiavam. Sem um lugar para pertencer, ele começou a vagar pela cidade. Seus passos o levaram aos subúrbios, onde as histórias sobre Jesus continuavam a ressoar entre os que se encontravam secretamente para compartilhar suas memórias. Em uma dessas andanças, ele ouviu murmúrios vindos de uma casa humilde na beira de um campo. Enquanto olhava de fora, ele viu um grupo de pessoas reunidas, em silêncio, ouvindo atentamente. Ele viu um pequeno grupo de homens e mulheres sentados ao redor de uma mesa improvisada, com os rostos marcados pela dor, mas também por uma estranha paz. Um deles, um homem robusto com barba espessa e olhar intenso, falou com fervor. "Ele não morreu em vão", disse o homem, e sua voz ressoou como um trovão no pequeno espaço. "Jesus nos mostrou o verdadeiro caminho, não com a espada, mas com o amor. Ele tomou sobre si os nossos pecados, até mesmo os de aqueles que o rejeitaram." Barrabás ficou paralisado na entrada. Observar as palavras do homem o comoveu, embora ele não entendesse o porquê. Uma mulher do grupo o viu e sussurrou algo para o orador, que virou a cabeça em direção à porta. Por um momento, todos permaneceram em silêncio, olhando para ele. Barrabás sentiu vontade de fugir. Mas antes que pudesse se mover, o homem falou. "Barrabás, você está certo?" Ele perguntou calmamente. Embora seu tom não fosse hostil nem acusador, Barrabás assentiu lentamente, sem encontrar palavras. O homem fez um gesto para que ele entrasse. Com alguma relutância, Barrabás cruzou a soleira e sentou-se no canto mais afastado da sala. Os olhares do grupo estavam fixos nele, mas não eram de desprezo e sim de curiosidade. "Eu sou Simão Pedro", disse o homem, e seus olhos pareciam examinar Barrabás com uma mistura de compaixão e firmeza. "Conheci Jesus com ele e aprendi com suas palavras. Você tomou o lugar dele naquele dia, mas agora está aqui. Por quê?" A pergunta o deixou desconcertado. Por que ele estava ali? Não tinha uma resposta clara.
Havia seguido os passos de Jesus quase sem perceber, atraído por algo que não conseguia nomear. Não sei, respondeu finalmente, sua voz quebrada. Não sei. Pedro assentiu como se esperasse essa resposta. Então começou a falar sobre Jesus, sobre seus ensinamentos e sua vida. Falou sobre como ele havia curado os doentes, alimentado os famintos e amado os marginalizados. Contou sobre as parábolas que costumava narrar, histórias que transmitiam uma mensagem mais profunda sobre o perdão, a humildade e a fé. Mas o que mais impactou Barrabás foi a descrição dos últimos momentos de Jesus, como ele havia enfrentado a traição, o julgamento injusto e a crucificação com uma serenidade que desafiava toda a lógica. Ele morreu para nos salvar, disse Pedro, sua voz carregada de emoção. Não porque merecíamos, mas porque nos amava, até a você, Barrabás. A última frase golpeou Barrabás como uma pedra. Amá-lo a ele? Como poderia um homem como Jesus, que havia pregado a paz e o amor, sentir algo além de desprezo por alguém que havia vivido na violência? Eu não entendo, disse Barrabás com os olhos fixos no chão. Por que ele fez isso? Eu não merecia, respondeu Pedro com um leve sorriso. Nenhum de nós merece, mas esse é o poder do seu sacrifício. Ele viu algo em cada um de nós, até em você. Algo que vale a pena redimir. O grupo o observava em silêncio, e, embora não tivessem dito nada, Barrabás sentiu que seus olhares não eram de julgamento, mas de aceitação. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu sozinho. À medida que as horas passavam, ouviu mais sobre Jesus, sobre como ele havia mudado a vida de cada um dos presentes. As palavras ressoavam nele como um eco, despertando perguntas que nunca antes havia se feito. Naquela noite, quando finalmente saiu da casa, Barrabás parou sob o céu estrelado e respirou profundamente. Algo dentro dele havia começado a se mover, como se as correntes invisíveis que o prendiam ao ódio e ao ressentimento estivessem começando a se soltar. Não sabia qual caminho tomaria a partir de agora, mas pela primeira vez em sua vida sentia que havia algo além da luta, algo que ainda não compreendia, mas que o chamava com uma voz suave e persistente. As noites de Barrabás haviam se transformado em um campo de batalha. Embora fisicamente estivesse livre, sua mente parecia encadeada a lembranças e pensamentos que não podia controlar. Cada vez que fechava os olhos, os sonhos o transportavam de volta ao Gólgota. Vinha a visão de Jesus carregando sua cruz, as feridas abertas em sua pele, o peso do madeiro inclinando sua espalda. Mas o que mais o atormentava era o olhar de Jesus. Olhos cheios de compaixão que pareciam atravessá-lo, desnudando cada canto de sua alma. Em um desses sonhos, Barrabás se via de pé diante de Jesus, ambos sozinhos em um espaço infinito. A figura do profeta não estava ensanguentada nem sobrecarregada de dor. Ao contrário, irradiava uma luz que o envolvia completamente. Jesus o olhava com a mesma expressão serena que ele vira na cruz, mas desta vez falou: "Por que ainda carrega aquilo que já levei por você?", disse Jesus, com sua voz suave, mas firme. Barrabás tentou responder, mas as palavras se trancaram em sua garganta. Acordou assustado, com o coração batendo forte e o suor frio escorrendo por sua testa. Aquela pergunta simples, mas profunda, o atormentou durante dias. À medida que os sonhos se repetiam, as imagens de Jesus se tornavam mais claras e pessoais. Em um deles, ele via suas próprias mãos cobertas de sangue, e ao levantar os olhos, encontrava Jesus estendendo as mãos limpas e abertas para ele. Em outro, ele o via em um campo verde, rodeado por pessoas que riam e se abraçavam, enquanto Barrabás permanecia à margem, incapaz de atravessar o rio que os separava deles. Os dias também começaram a pesar para ele. Cada canto de Jerusalém parecia lembrá-lo do que havia acontecido. Os gritos da multidão no julgamento ressoavam. Em sua memória, cada rosto que encontrava parecia julgá-lo.
Embora fosse sua própria consciência que projetava esse sentimento, Barrabás se sentia como um estranho em sua própria pele. Atrapado entre a vida que havia levado e a desconfortável possibilidade de que poderia haver algo mais, algo diferente, um dia, enquanto caminhava nas aforas da cidade, chegou a um penhasco que dava para o deserto. Sentou-se na beira, deixando que o vento quente batesse em seu rosto. De lá, tudo parecia pequeno, insignificante. Pensou sobre sua vida até aquele momento. As revoltas, os saques, os confrontos. Cada decisão havia sido impulsionada pelo ódio e pela necessidade de vingança. Mas agora, ao olhar para trás, não podia evitar se perguntar se realmente havia alcançado algo. A imagem de Jesus voltou à sua mente, desta vez na cruz. Lembrou com detalhe as palavras que ouvira de seu esconderijo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Como poderia um homem, no meio de tal sofrimento, oferecer perdão? Barrabás havia passado sua vida alimentando o rancor, justificando suas ações como necessárias para a liberdade. Mas agora, pela primeira vez, começava a considerar que talvez houvesse outra forma de viver, uma que não estivesse ancorada no ódio. O peso da culpa o abrumava. Sentia que havia tomado algo que não lhe pertencia. A liberdade, a vida, até mesmo a oportunidade de se redimir. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna, tênue, mas persistente, lhe recordava as palavras de Pedro. Jesus viu algo em você que vale a pena redimir. Naquela noite, enquanto dormia sob as estrelas, teve outro sonho. Desta vez, estava de pé, diante de uma porta enorme de madeira, fechada e pesada. Do outro lado, podia ouvir vozes, risadas e uma música suave que preenchia o ar. Barrabás tentou empurrar a porta, mas ela não se moveu devido à sua frustração. Ele viu Jesus aparecer mais uma vez. Não disse nada, mas estendeu a mão em sua direção. Naquele momento, Barrabás compreendeu que a porta não se abriria com força, mas com uma decisão: deixar para trás tudo o que o prendia, todo o ódio, a culpa e o ressentimento que o acompanhavam há anos. Acordou com uma sensação estranha, uma mistura de medo e esperança. Pela primeira vez na vida, Barrabás começou a considerar que talvez sua existência tivesse um propósito maior. Passei tanto tempo lutando contra o mundo que nunca pensei em lutar contra mim mesmo, pensou. Talvez a verdadeira batalha não tenha sido contra Roma, mas contra os demônios que alimentava dentro de mim todos os dias. Em seguida, decidiu retornar ao grupo que havia conhecido nos arredores da cidade. Sentiu a necessidade de ouvir mais, para entender quem ele realmente era, Jesus. E por que sua morte o impactou tanto. Não sabia qual caminho seguiria a partir de agora, mas estava disposto a procurar respostas. Pela primeira vez, Barrabás não se sentiu sozinho ou completamente perdido. Havia um pequeno flash de luz em sua escuridão, uma centelha de redenção que começava a tomar forma. O caminho até a casa dos seguidores de Jesus foi mais silencioso. Como sempre, ele caminhava com passos firmes, mas com o coração inquieto. Caminhou pelas ruas empoeiradas, evitando os olhares curiosos dos transeuntes. Algo dentro dele o empurrava para a frente, como se uma força invisível o guiasse. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas sentia que era o momento de enfrentar as questões que o atormentavam desde aquele dia, no Gólgota. Quando chegou à humilde casa, percebeu que havia uma energia peculiar. Um grupo de homens e mulheres conversavam em voz baixa, alguns com lágrimas nos olhos, enquanto outros rezavam com fé palpável. Entre eles estava Pedro, o homem robusto que já havia falado com Barrabás antes. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Ao seu lado estava uma mulher cuja presença irradiava uma profunda calma. Maria Madalena, com o rosto sereno, mas marcado pela dor, refletiu uma força que Barrabás não conseguia entender direito. Ele voltou, disse uma mulher na porta, apontando para Barrabás.
Pedro olhou para cima, sua expressão mostrando uma mistura de curiosidade e algo mais que Barrabás não conseguia identificar. Com um gesto, o convidou a entrar. Não esperava vê-lo tão cedo, Barrabás, disse Pedro, com uma voz que não continha julgamento, mas um convite implícito. Barrabás deu um passo à frente, sentindo-se desajeitado, quase pequeno diante da intensidade dos olhares que o cercaram. Não sei por que estou aqui, ele finalmente admitiu, sua voz baixa, mas firme. Mas não posso continuar como antes. Tentei fugir de tudo o que vi no Gólgota, mas não consigo. Algo está me perseguindo, algo que eu não entendo. Maria Madalena, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente em direção a ele. Seu olhar era direto, mas não intimidante. O que você sente não é algo que você deva temer, Barrabás, disse ela docemente. É o chamado de amor. Jesus nos mostrou que ele te viu, mesmo quando você não conseguia se ver. Ele te amava, mesmo quando você não achava que era digno de amor. As palavras de Maria penetraram em Barrabás. Ninguém jamais havia falado dele dessa maneira. O rebelde sempre fora o criminoso, o homem marcado pela violência. Mas agora, diante dessas pessoas, esses rótulos pareciam desmoronar. Como posso acreditar nisso? Perguntou, sua voz quebrando. Eu fiz coisas terríveis, destruí vidas. Como alguém como Jesus, alguém como Deus, pode me amar? Afinal, Pedro deu um passo à frente, sua presença imponente, mas reconfortante ao mesmo tempo. Todos nós falhamos, Barrabás. Eu o neguei 3 vezes quando ele mais precisava de mim. Mas seu amor não depende do que fizemos, mas do que podemos nos tornar. Ele morreu para nos dar uma nova oportunidade, para deixarmos para trás o peso do passado. Maria acrescentou com uma voz que parecia envolvê-lo. Ele viu em você algo que vale a pena redimir. Agora, depende de você aceitar. O silêncio tomou conta da sala, enquanto as palavras eram assimiladas. No fundo, Barrabás fechou os olhos por um momento e as imagens de seus sonhos voltaram a ele. Jesus na cruz, com as mãos estendidas, a porta que não podia ser aberta. Tudo fazia sentido agora. Tudo o que ele sentia, o peso, a culpa, até mesmo o vazio, o trouxe a este momento. Quando ele abriu os olhos, estavam cheios de lágrimas. As palavras saíram de sua boca quase sem pensar. Não sei o que fazer, disse sua voz quase um sussurro, mas quero mudar. Quero seguir o caminho que Pedro me mostrou. Pedro sorriu, em um gesto caloroso e esperançoso. Você não precisa saber de tudo agora, Barrabás. O importante é que você deu o primeiro passo, o resto virá. Você aprenderá ao longo do caminho. O grupo se reuniu ao redor dele, colocando as mãos sobre seus ombros, enquanto Pedro orava em voz alta, agradecendo pela decisão de Barrabás e pedindo força para seu novo caminho. Maria permaneceu em silêncio, com os olhos fechados, como se também estivesse intercedendo por ele. Quando a oração terminou, Barrabás sentiu algo diferente. Não foi uma mudança milagrosa ou instantânea, mas um leve alívio, como se as correntes invisíveis que o prendiam há tanto tempo estivessem começando a se soltar. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha mais o peso da culpa. Naquela noite, Barrabás ficou com o grupo, ouvindo mais sobre os ensinamentos de Jesus. Aprendeu sobre o perdão, a compaixão e o amor incondicional que o transformaram. Cada um deles, embora soubesse que o caminho não seria fácil, estava determinado a seguir em frente. Barrabás, que vivera uma vida cheia de ódio e violência, agora via uma possibilidade de se redimir, não apenas diante dos outros, mas também diante de si mesmo. A partir daquele dia, Barrabás deixou para trás sua identidade de rebelde e começou a caminhar por um caminho desconhecido, inspirado pelo homem que morreu em seu lugar. Jesus lhe deu a chance de uma nova vida e Barrabás estava determinado a não desperdiçá-la. A transformação de Barrabás não foi instantânea nem fácil. Embora tivesse tomado a decisão de seguir os ensinamentos de Jesus, a cada passo nesse novo caminho,
ele foi assolado por dúvidas e obstáculos. Deixar para trás o peso de uma vida marcada pela violência e pelo ressentimento não era algo que pudesse ser alcançado da noite para o dia. Nos primeiros dias após sua decisão, ele permaneceu com Pedro e os outros seguidores de Jesus, que o acolheram como um dos seus, e ele aprendeu mais sobre as palavras do Mestre, ouvindo as parábolas e os ensinamentos que ainda ressoavam entre eles. Cada lição era um desafio para Barrabás, pois ele havia aprendido até então que a força era a única maneira de conquistar a liberdade. Amar seus inimigos e perdoar aqueles que o machucaram foi difícil de aceitar, especialmente depois de anos lutando contra essas ideias. O primeiro grande desafio chegou quando ele voltou ao mercado de Jerusalém para comprar comida para o grupo. Ao entrar, sentiu os olhares dos comerciantes e dos transeuntes, alguns com medo, outros com desprezo. Embora ele tivesse deixado para trás sua vida como rebelde, sua reputação ainda estava viva. Alguém sussurrou seu nome e logo uma pequena multidão começou a se formar ao redor dele. "O que você está fazendo aqui, Barrabás?", disse um homem com uma carranca. "Você vem para causar mais." Barrabás ergueu as mãos, tentando acalmar os ânimos. Não estou olhando para problemas, eu só quero comprar um pouco de pão", respondeu outro, zombando. "Desde quando assassinos compram pão em vez de roubá-lo?" As palavras foram uma lembrança dolorosa de seu passado, e a raiva de seu velho companheiro começou a subir em seu peito. Seu instinto era responder com a mesma agressividade, mas algo o deteve. As palavras de Jesus ecoaram em sua mente: "Se alguém lhe bater na face direita, ofereça a sua também." Barrabás respirou fundo e olhou o homem diretamente nos olhos. "Você está certo, me despreze", disse com uma voz firme, mas calma. "Minha vida passada foi sombria, mas estou tentando mudar. Não espero que você acredite em mim, mas quero provar isso com meus próprios atos." A multidão ficou em silêncio, surpresa com sua resposta. Nem todos pareciam convencidos, mas Barrabás conseguiu comprar o que precisava e retirou-se em paz. Porém, esse incidente deixou uma marca nele. Ele sabia que a mudança não aconteceria de imediato, que nem todos o aceitariam e que ele teria que provar a cada passo que não era mais o homem que eles se lembravam. Com o passar dos dias, Barrabás enfrentou mais provações. Alguns antigos companheiros rebeldes o procuraram, confusos com sua nova atitude. "O que aconteceu com você, Barrabás?", perguntaram. "Onde está o homem que liderou as emboscadas contra os romanos, aquele que não tinha medo de sujar as mãos pela liberdade do seu povo?" Barrabás olhou para eles. Por um momento, a tentação de retornar ao seu antigo caminho cruzou sua mente. Era mais fácil ser o homem que eles conheciam, aquele que vivia sem se preocupar com as consequências. Mas ele sabia que não poderia mais retornar àquela vida. A liberdade que buscava não era real. Eu estava alimentando o meu ódio e esse ódio estava me matando. Jesus me mostrou outro caminho, um que eu não entendi no início, mas agora sei que é o certo, respondeu com firmeza. As palavras não convenceram a todos e alguns se afastaram decepcionados. Para Barrabás, perder aqueles que um dia o consideraram um líder foi doloroso, mas sabia que era um preço que deveria pagar por sua nova vida. O maior desafio veio quando um grupo de soldados romanos o deteve em uma de suas saídas ao mercado. Embora já não estivesse envolvido na rebelião, os romanos ainda o viam como uma ameaça. Um dos soldados, um homem alto e corpulento, olhou para ele com desprezo. "Você é Barrabás, não é?", perguntou com um tom intimidador. Barrabás assentiu, mantendo a calma. "Sou Barrabás, mas já não sou o homem que você conheceu. Deixei para trás aquela vida." O soldado riu sarcasticamente. "De verdade, você acha que pode mudar? Um assassino sempre será um assassino." As palavras golpearam Barrabás, mas em vez de responder com ira, ele inclinou a cabeça. "Talvez você tenha razão", disse ele.
Mas Jesus me deu uma oportunidade de ser diferente e estou tentando honrá-la. O soldado parecia desconcertado com sua resposta, mas o deixou ir. No entanto, o encontro deixou Barrabás pensando sobre o quão frágil sua nova vida era e o quanto dependia de se manter firme em suas decisões, mesmo quando os outros não acreditavam nele. Com o tempo, Barrabás começou a encontrar pequenos momentos de paz. Ajudava o grupo de seguidores de Jesus em tarefas cotidianas, como distribuir comida entre os mais necessitados e consolar os que sofriam. Embora as sombras de seu passado ainda o perseguissem, ele descobriu que os atos de compaixão e serviço lhe davam um propósito que nunca havia sentido antes. Uma noite, enquanto contemplava as estrelas do teto de uma casa humilde, Pedro se aproximou e se sentou ao seu lado. "Está fazendo um bom trabalho, Barrabás", disse Pedro, quebrando o silêncio. "Ainda me sinto perdido às vezes", admitiu Barrabás. "Não sei se realmente deixei para trás o que fui." Pedro sorriu, seu rosto iluminado pela luz da lua. "Nenhum de nós pode fazer isso sozinho, mas você não está sozinho, Barrabás. Nós estamos com você e Jesus está com você mesmo agora." Barrabás assentiu lentamente. Sabia que o caminho que havia escolhido não seria fácil, mas também sabia que não o percorria sozinho. Cada dia era uma luta, mas com cada pequeno ato de bondade, sentia que estava um passo mais perto de se redimir, não apenas diante dos outros, mas também diante de si mesmo. O sol da tarde banhava as pedras de Jerusalém com um calor abrasador. Quando Barrabás retornou à cidade, havia passado semanas viajando pelas aldeias próximas com os seguidores de Jesus, ajudando os necessitados e compartilhando os ensinamentos que aprendera. Mas algo o chamava de volta para Jerusalém, como se soubesse que ainda tinha assuntos pendentes, no lugar onde seu destino havia sido alterado. Ao entrar pelas portas da cidade, sentiu olhares familiares, alguns cheios de desprezo, outros de curiosidade. Apesar de ter deixado para trás sua antiga vida, a reputação de Barrabás ainda o perseguia. Em todos os cantos, parecia ouvir sussurros, fragmentos de conversas que o identificavam. "Esse é o rebelde que libertou o lugar de Jesus. O que ele faz aqui? Não deveria estar morto." Aquela tensão o seguiu até o mercado, onde um encontro inesperado o forçou a confrontar diretamente seu passado. Um grupo de homens o cercou. Entre eles estavam alguns velhos companheiros dos seus dias como líder rebelde. Seus rostos estavam endurecidos pelo tempo e pela frustração, e suas vozes eram ásperas. "Então você retornou, Barrabás", disse um deles, um homem alto com uma cicatriz na bochecha direita. "Você nos abandonou e agora anda como se fosse um desses fanáticos." O tom do homem nazareno era cheio de reprovação, e Barrabás sentiu a pressão dos olhos sobre ele. Sabia que não seria fácil enfrentar aqueles que eram como irmãos para ele, homens que arriscaram suas vidas lutando ao seu lado. Mas não podia recuar agora. Não era mais o mesmo. "Eu não sou o cara que você conheceu", respondeu Elias, com uma voz firme, mas calma. "Encontrei outro caminho, que não requer mais ódio nem sangue." Ele olhou incrédulo, e o resto do grupo caiu na gargalhada sarcástica. "O que fez você mudar? O medo, a culpa, ou as palavras vazias daquele homem que foi libertado na cruz?" A provocação foi direta, mas Barrabás permaneceu calmo. Ele não respondeu com raiva, mas com algo que havia aprendido a cultivar: paciência. Jesus lhe havia mostrado que a verdadeira força não está nas armas ou na vingança, mas no perdão. Ele morreu em meu lugar não porque merecia, mas porque acreditava em algo maior do que nossa luta. Não posso mudar o que eu era, mas posso decidir o que sou agora. Elias deu um passo em sua direção, a cicatriz em seu rosto tremendo, com um sorriso amargo. "Então você não é nada mais do que um covarde. Não vale nada para nós." Com um movimento rápido, Elias empurrou Barrabás, tentando provocá-lo. Os outros homens riram, mas Barrabás não reagiu e permaneceu firme.
Embora seu coração batesse rapidamente, Barrabás foi tentado a responder como faria antes, com força e raiva, mas se agarrou ao que havia aprendido. Faça o que tiver que fazer, disse Elias finalmente, mas eu não voltarei para aquele lugar. O ambiente ficou tenso, parecia que Elias ia bater nele, mas algo no olhar de Barrabás o deteve. Havia paz em seus olhos que desarmavam qualquer tentativa de violência. Finalmente, Elias cuspiu no chão e se afastou. Você não é nada além de um homem morto, Barrabás disse antes de sair com o resto do grupo. Barrabás os observou se afastarem. Embora seu corpo estivesse tremendo com a intensidade do momento, ele sentiu uma estranha sensação de vitória. Enfrentou a tentação de retornar ao seu antigo eu e a superou, mas sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto caminhava em direção ao local onde os seguidores de Jesus se reuniam em segredo, ele ouviu uma mulher gritar por socorro, com a voz cheia de terror. Barrabás correu em direção ao som e encontrou soldados romanos assediando uma jovem, empurrando-a contra a parede enquanto riam entre si. O coração de Barrabás disparou. Seu instinto de proteger os inocentes, o mesmo que o levou a se rebelar anos atrás, acendeu-se dentro dele. Por um momento, ele considerou se jogar contra os soldados para detê-los com força, mas lembrou-se das palavras de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em vez de recorrer à violência, ele respirou fundo e deu um passo à frente. Deixe-a em paz, disse ele com voz firme. Os soldados hesitaram e se voltaram para ele surpresos. Um deles, um homem corpulento com um capacete que brilhava ao luar, soltou um riso e perguntou: "Quem é você para nos dar ordens?" Barrabás respondeu: "Eu não sou ninguém, mas o que vocês estão fazendo não é certo. Deixe-a ir, e eu irei também." O soldado olhou para ele com deboche, mas o mais jovem hesitou. A firmeza de Barrabás, sua postura calma, mas determinada, perturbou os homens. Finalmente, o mais novo murmurou algo para o outro, e os dois soltaram a mulher, afastando-se e murmurando insultos. Barrabás ajudou a jovem a se levantar, certificando-se de que ela estava segura antes de continuar seu caminho. Enquanto caminhava sob o céu estrelado, ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele havia enfrentado seu teste final, não apenas rejeitando a violência, mas agindo com coragem e amor. Ao se encontrar com os seguidores de Jesus, compartilhou o que havia acontecido. Pedro o ouviu com um sorriso de aprovação e colocou a mão em seu ombro. "Hoje você mostrou que entendeu a verdadeira mensagem do nosso mestre", disse Pedro. "Não é fácil passar por esse caminho, mas cada passo que você dá é um sinal de que seu sacrifício não foi em vão." Barrabás abaixou a cabeça, sentindo que algo profundo havia mudado dentro dele. Ele havia enfrentado o passado, resistido à tentação de violência e agido com o amor que Jesus pregava. Sua transformação não estava completa, mas pela primeira vez ele sentiu que estava caminhando na direção certa. Os dias de Barrabás se transformaram em algo inesperado. Onde antes havia ação e confronto, agora havia palavras. Palavras cheias de significado e sinceridade, direcionadas a todos que se aproximavam do conhecido ceticismo de Barrabás. O homem que antes vivia para a violência e a revolta, agora era conhecido como alguém que falava de esperança e transformação. Sua história não foi fácil de contar, mas ele sabia que tinha que fazê-lo. Sentiu uma obrigação para com aquele que tomara seu lugar na cruz, aquele que demonstrou tanto amor que o libertou, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A princípio, falar sobre seu passado o encheu de vergonha, mas logo ele percebeu que era precisamente essa escuridão que tornava poderoso o seu testemunho. Numa tarde, sentado na praça de uma pequena cidade nos arredores de Jerusalém, um grupo de homens e mulheres se reuniu ao seu redor. A maioria das pessoas olhava para ele com desconfiança, ainda se lembrando do rebelde que semeou o caos em sua juventude.
Mas Barrabás não tentou justificar suas ações nem desviar dos olhares. Eu sei quem eu era. Começou com uma voz calma, mas cheia de convicção. Eu sei o que fiz, vi a dor que causei e as vidas que tirei. Por anos, pensei que minha luta era justa, que a violência fosse a única resposta, mas estava errado. O grupo o ouviu em silêncio. Alguns abaixaram a cabeça, refletindo sobre suas palavras, enquanto outros o olhavam, buscando entender sua mudança. Conheci um homem que me mostrou o que significa o verdadeiro sacrifício. Jesus de Nazaré, um homem sem culpa, foi condenado a morrer em meu lugar. Eu deveria estar naquela cruz, mas ele levou o meu lugar sem reprovação. Eu não entendia isso na época, mas agora sei que sua morte não foi só por mim, foi por todos nós. As palavras penetraram profundamente nos ouvintes, e Barrabás continuou com emoção crescente. Jesus me ensinou que a verdadeira liberdade não se encontra lutando contra nossos inimigos, mas nos libertando do ódio que carregamos dentro de nós. Ele me ensinou que o perdão tem mais poder do que qualquer espada e que o amor é mais forte que a morte. Um dos homens do grupo, um velho de pele bronzeada, levantou a mão e perguntou: "O que você espera alcançar com essas palavras? Você acha que pode mudar o mundo falando sobre amor e perdão?" Barrabás olhou para ele com um leve sorriso. "Não sou eu quem vai mudar o mundo", respondeu. "Mas Jesus já está fazendo isso. Sua mensagem é viva, e sempre que alguém escolhe o amor em vez do ódio, o perdão em vez da vingança, estamos fazendo a sua obra." O velho pareceu considerar suas palavras, e o grupo se dispersou lentamente. Alguns ficaram com Barrabás, fazendo-lhe perguntas sobre Jesus e seus ensinamentos, enquanto outros se afastaram, ainda lutando com suas próprias dúvidas. À medida que os dias se transformavam em semanas, Barrabás começou a viajar mais, levando consigo a mensagem que havia transformado sua vida. Ele encontrou pessoas presas em suas próprias lutas, carregando o peso da culpa, do ressentimento ou do desespero. Cada um contava sua história, e Barrabás, sem grandiloquência, mas com humildade, compartilhava como havia encontrado paz através do sacrifício de Jesus. Embora ainda fosse um homem imperfeito, a cada dia ele tentava viver de acordo com os princípios do Mestre. Em uma dessas viagens, ele encontrou um jovem que havia perdido seu irmão em um dos confrontos que Barrabás havia liderado anos antes. O jovem imediatamente o reconheceu e, com raiva, o confrontou. "Você é responsável pela morte dele", disse ele com lágrimas nos olhos. "Meu irmão não teve nada a ver com isso. Com sua luta, ele era um homem pacífico e você o matou." Barrabás sentiu o peso dessas palavras como um golpe no peito. Ele poderia ter tentado se justificar, mas sabia que não tinha desculpas. "Você está certo", respondeu com a voz quebrada. "Eu tirei algo de você que nunca poderei devolver, e não há palavras que possam reparar esse dano. Só posso dizer que lamento do fundo do meu coração." O jovem o olhou surpreso pela sua honestidade. Durante um longo momento, o silêncio pairou entre eles, até que o jovem deu um passo para trás e disse: "Não sei se posso te perdoar, mas ouvir isso é mais do que eu esperava." Barrabás assentiu, sabendo que havia feito o único gesto que poderia fazer: reconhecer sua culpa e oferecer arrependimento. Com o tempo, Barrabás deixou de ser conhecido como o rebelde e o assassino. Para muitos, agora ele era o homem redimido, um testemunho vivo do amor e do sacrifício de Jesus. Embora nunca tenha buscado redenção no sentido tradicional, ele descobriu que, ao compartilhar sua história e viver de acordo com os princípios de Jesus, sua vida adquiriu um propósito que nunca antes tivera. Em uma noite tranquila, enquanto contemplava as estrelas de um campo solitário, Barrabás refletiu sobre o quanto havia caminhado. Pensou em Jesus na cruz e no intercâmbio que mudara seu destino. Ele entendeu que sua vida foi salva não apenas para viver, mas para ser uma voz que desse testemunho de aquele que havia dado tudo por ele.
Naquela noite, com o coração cheio de gratidão, Barrabás prometeu continuar levando essa mensagem, não com palavras altissonantes, mas com atos que refletissem o amor e o perdão que ele recebera. Sua vida, que antes estava perdida na escuridão, agora brilhava como uma pequena chama acesa pela luz do sacrifício maior que o mundo já conheceu. O cabelo de Barrabás havia se tornado grisalho com os anos, e as linhas em seu rosto contavam a história de uma vida marcada pela luta, pela redenção e pelo aprendizado. Ele estava sentado no centro de um pequeno círculo de homens e mulheres, rodeado pelas luzes cálidas das lâmpadas de óleo. Era uma noite tranquila, e o grupo, composto por seguidores de Jesus e curiosos que buscavam respostas, o escutava atentamente. Barrabás havia compartilhado sua história muitas vezes, mas naquela noite sentiu que havia algo mais que precisava dizer, algo que nunca antes havia confessado. Sua voz, embora mais pausada pela idade, ainda carregava uma força interior que só o tempo e a transformação poderiam conceder. Eu lhes contei como minha vida mudou quando Jesus tomou meu lugar na cruz. Começou, olhando para os rostos dos presentes. Falei sobre como seu sacrifício me mostrou um caminho diferente, um caminho que eu nunca pensei que poderia trilhar, mas há algo que ainda não compartilhei, algo que guardei para mim por muito tempo. Os murmúrios preencheram o espaço e uma mistura de curiosidade e expectativa se apoderou do grupo. Barrabás fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. No dia em que fui libertado, enquanto Jesus estava sendo levado para o Gólgota, senti algo que não conseguia entender. Não foi apenas alívio por ter escapado da morte, nem foi gratidão pelo sacrifício de outro. Foi algo mais profundo, um sentimento de que minha vida já não me pertencia mais. Ele olhou para o chão por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas. Depois, levantou os olhos, que brilhavam com uma mistura de tristeza e esperança. Naquele dia, eu vi nos olhos de Jesus algo que me perseguiu durante anos. Não foi ódio, nem ressentimento, nem mesmo julgamento, foi amor. Amor por alguém como eu. Um homem cheio de falhas. Um homem que destruiu mais do que construiu. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. E naquele momento percebi o pouco que eu entendia sobre a verdadeira liberdade. O quarto permaneceu em um silêncio absoluto, cada palavra de Barrabás ressoando como um eco no coração dos presentes. Vive com a culpa de ter tomado o seu lugar, continuou, com a voz um pouco falha, mas também vivi com a certeza de que sua morte não foi um acidente. Foi uma decisão deliberada de dar a sua vida para nos dar a oportunidade de mudar e ser melhores. Ele se inclinou para frente, seu tom se tornando mais urgente, mais pessoal. A verdadeira liberdade não está nas espadas que atravessam nossos corpos, nem na dor que nos consome. Jesus me mostrou que até mesmo alguém como eu poderia ser livre, não porque eu merecia, mas porque ele acreditava que eu poderia mudar. Algumas pessoas no círculo começaram a chorar silenciosamente, tocadas pela sinceridade de suas palavras. Barrabás respirou fundo, sentindo o peso daquele segredo finalmente se dissipar. Se há algo que eu quero que se lembrem da minha vida, é isso. Não importa o quão longe você tenha caído, não importa o quão escuro seja seu caminho, sempre há uma luz esperando. Jesus viu essa luz em mim, mesmo quando eu não conseguia vê-la. E se ele viu em mim, também está em você. Barrabás fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem profundamente. Então, ele olhou para cima, em direção às estrelas que espiavam pela janela aberta. Eu me pergunto muitas vezes por que fui eu quem foi libertado naquele dia. Mas agora eu entendo que não era apenas para que eu vivesse, mas para que eu pudesse contar a história da minha vida. Minha vida foi trocada por algo muito maior, um propósito, uma missão para compartilhar o que ele fez não só por mim, mas por todos nós. O silêncio que seguiu não foi estranho, foi um silêncio cheio de reverência, compreensão e esperança.
As pessoas ao seu redor sabiam que haviam testemunhado algo mais do que uma história. Elas ouviram o coração de um homem que havia sido transformado pelo maior ato de amor. Naquela noite, enquanto Barrabás descansava sob o céu estrelado, sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Em sua juventude, ele soubera que seu tempo neste mundo não era eterno, mas não se preocupava. Ele havia encontrado seu propósito. Havia abraçado a redenção e agora sua história continuaria viva naqueles que a ouviram nos dias seguintes. Os presentes começaram a contar o que tinham ouvido. A história de Barrabás se tornou um lembrete de que ninguém está além da redenção, de que até os corações mais endurecidos podem ser tocados pelo amor. E assim, o homem que um dia foi conhecido como criminoso e rebelde se tornou um símbolo de transformação. Sua vida, trocada pela de Jesus, tornou-se um testemunho vivo do poder do sacrifício e da esperança. Um legado que continuou iluminando gerações, muito tempo depois que sua voz foi extinta. E assim, a história de Barrabás, um homem transformado pelo maior ato de amor e sacrifício que a humanidade já conheceu, passou da escuridão do seu passado para a luz da redenção. Sua vida nos lembra de que sempre há esperança, de que sempre há um caminho de volta, não importa o quão longe tenhamos caído. Se esta história o inspirou, eu o convido a se inscrever para mais conteúdo como este. Comente sobre essa transformação incrível e compartilhe este vídeo com aqueles que você acredita que precisam ouvir essa mensagem de esperança e mudança. Juntos, podemos continuar espalhando histórias que tocam o coração e acendem a fé. Obrigado por nos acompanhar.